Bom, gente, bom dia a todos. Como foi colocado na prece do nosso amigo, sempre uma alegria muito grande, né? A gente poder estar junto, poder sentir essas boas energias da casa. E nada melhor do que a gente falar no domingo sobre Deus, falar que Deus é amor. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quais são os argumentos que a gente tem para dizer que Deus é amor? E na verdade, às vezes a gente escolhe um título bonito para, né, colocar algo por trás, que é quando eu estou falando da parábola do filho pródigo, que é uma parábola que reflete muito essa ideia de um Deus amoroso, de um pai que espera por nós, que aguarda que nós melhoremos, que nós possamos crescer, que nós possamos evoluir espiritualmente. Né? Um Deus que entende que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu passo, o caminho evolutivo. E a parábola do filho pródigo é bem interessante. Pródigo é gastador, esbanjador. Então a gente pode pensar como a parábola do filho gastador, aquele que esbanja. Porque é uma parábola muito conhecida. O pai, o filho mais novo, pediu ao pai que a herança fosse distribuída, né, fosse dada da parte dele, porque ele queria curtir a vida. Ele queria sair, queria viajar, ir para terras distantes, conhecer novos lugares, né, viver uma vida diferente, viver uma vida nova. Então ele pediu para que o pai adiantasse a parte dele na herança. E é interessante que muita gente coloca hoje em dia, por exemplo, na Bíblia, no Evangelho do Haroldo Dutra Dias, ele coloca a parábola do filho pródigo como a parábola dos dois filhos. Porque a gente dá muita ênfase no filho pródigo, mas existe o segundo filho, que aparece um pouco mais à frente na parábola. Né? Relembrando ainda a história, esse filho mais novo, ele vai então para terras distantes, gasta tudo que tinha, começa a passar privações, começa a passar necessidades, até que ele cai em si e volta para a terra do pai dele. Já com o objetivo não de ser filho, mas com o objetivo de ser como servo. Ele pensa, né? Nossa, eu não sirvo nem para ser filho daquele homem que me ajudou, que me deu tudo que eu tenho. Mas se ele me aceitar como um servo, como um trabalhador dele, eu já fico feliz. E quando ele retorna, o pai, vendo de longe aquele filho retornando, ele vai correndo de encontro ao filho e abraça eternamente aquele filho. E o filho mais velho sente ciúmes, sente inveja. Então são dois sentimentos que a gente vai trabalhar, dois aspectos que a gente vai trabalhar nessa parábola. A parábola do filho gastador. Como diz Emmanuel, ele até coloca de forma interessante no livro Pão Nosso, tem um texto onde ele faz análise sobre o filho pródigo e um outro texto no mesmo livro onde ele faz análise que ele chama de o filho egoísta. Olha que interessante, nós vamos trabalhar esses dois aspectos na parábola do filho pródigo. Então nós vamos comentar um pouquinho essa questão de como Deus é amor dentro desse processo. E acho que é interessante a gente relembrar o comecinho da história, que consta de 3 dos evangelhos, é Lucas, Marcos e Mateus, mas no evangelho de Lucas começa assim, ele começa dizendo assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então é uma característica interessante de Jesus, como ele recebia aqueles que eram os desvalidos da sociedade, aqueles que eram discriminados, aqueles que eram os excluídos. Né? Os publicanos eram os cobradores de impostos, que, como a gente sabe, eram mal vistos na sociedade. Né? Uma porque mexia no bolso dos judeus, né? E outra porque muitos deles abusavam mesmo daquele poder e extorquiam, cobravam impostos mais exorbitantes ainda. E os pecadores de toda sorte, que eram mal vistos por aqueles que se consideravam puros, no caso os fariseus se consideravam muito puros, mas claro, carregavam dentro de si as suas mazelas, como nós carregamos, e viam com maus olhos o fato de Jesus andar e ajudar as mulheres de má vida, né? Os paralíticos, os ladrões, e todos aqueles que necessitavam de ajuda, que eram excluídos da sociedade, os leprosos, os cegos. Então é bem interessante que a gente pensa nisso aqui. Ó. E chegavam a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então o público que via ouvir Jesus, procurar essa palavra de alento. Falou, nossa, finalmente tem alguém que nos ouve, alguém que enxerga que a gente existe. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, hoje em dia nos moradores de rua, muitos deles, quando a gente conversa com eles, eles dizem, nossa, faz tempo que ninguém me dá atenção, que ninguém conversa comigo. Né? Então a gente pode extrapolar, pensar como essas pessoas se sentiam excluídas na época de Jesus. Mas os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. Então eles criticavam, mas como, né? Como Jesus, sendo um rabi, sendo um mestre, recebe essas pessoas de má vida com ele? Sendo que, fazendo esse julgamento, eles também já estavam tendo o coração maculado, né, com
o julgamento, com o sentimento de exclusão. E ele lhes propôs uma parábola dizendo, então Jesus começa com uma pequena parábola do filho pródigo para ilustrar. E isso vai ser muito útil para a gente entender mais para frente o contexto. E a parábola consiste na parábola das 100 ovelhas, onde ele diz, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que a venha achá-la. E achando-a, põe sobre seus ombros, jubiloso, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E aí vem a parte interessante do comentário de Jesus. Digo-vos assim, que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha que interessante esse comentário de Jesus. Então, será que os justos não são importantes? É óbvio que não é isso que Jesus quis dizer. Jesus estava comentando que da importância de quando alguém deixa o caminho do erro, cai em si dentro da sua consciência e começa a tomar um rumo de mudança. Porque quando a gente diz, por exemplo, que nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, quando o nosso mundo se tornará regenerado? Quando nós nos regenerarmos. Então, quando os espíritos vão se regenerando, o mundo vai mudando. Por isso essa grande alegria. Então, se você tem 99 justos, mas tem um que ainda comete erros, que ainda comete crimes, mas ele se arrepende, olha o processo de mudança, o impacto que isso tem na sociedade, na comunidade como um todo. Ele quer dizer, aqueles que já estão no caminho do bem, que ótimo que estamos no caminho do bem. Mas aquele que está no caminho do erro, quando ele é resgatado, é um momento de grande júbilo para todos que o cercam. A gente pensa na figura de Deus, nós vamos pensar no mentor. Imagina um mentor espiritual, nosso mentor espiritual, quando fala, nossa, finalmente o Flávio está começando a entrar no eixo. Volta e meio o Flávio erra, volta e meio o Flávio comete seus equívocos, mas ele está começando a entrar no eixo. Ou então os espíritos simpáticos que nos acompanham também. O Divaldo Franco conta uma história interessante, Quando você dá uma esmola para alguém necessitado, não é só aquela pessoa, aquele morador de rua, que fica feliz. Os espíritos que o acompanham, aqueles espíritos que estão ajudando aquele morador de rua, oram por você. Falam, nossa, essa pessoa fez um gesto de caridade, ajudou. Então, olha que interessante. Quando um espírito então recebe ajuda, quando o espírito é auxiliado, aqueles que o acompanham também se rejubilam, também ficam felizes e vibram por você, por aquele momento. Então é interessante a gente fazer essa parte aqui para considerar essa situação, de que Deus fica extremamente feliz quando nós deixamos o caminho do erro e começamos a caminhar no sentido do bem. E pensemos sempre, nunca pensemos na parábola do filho pródigo, do filho egoísta, pensando nos outros, vamos pensar em nós mesmos. Porque muitas vezes nós somos pródigos de alguma forma, nós também somos gastadores ou esbanjadores de algum aspecto em nossas vidas. E também temos muito ainda o nosso egoísmo forte dentro de nós. Dentro disso, então, aí Jesus começa a contar então a parábola do filho pródigo. Ele começa dizendo, um certo homem tinha 2 filhos. Pela parábola a gente já entende que esse homem é Deus, esse pai é Deus, e os 2 filhos são o filho pródigo, o filho gastador, o filho esbanjador, e o segundo filho que é o filho egoísta. A gente pode pensar ainda que o filho pródigo, esse filho gastador, pegando lá no comecinho da parábola, representa os publicanos e pecadores. Olha que interessante, esse é o filho pródigo, é aquele que ainda erra, ainda que ele comete seus deslizes. E o segundo filho, que é o filho egoísta, são os publicanos e fariseus. Por quê? Publicanos e fariseus não, são os fariseus e os escribas, porque eles acreditam que já são detentores da pureza, que são representantes do bem, mas carregam dentro de si ainda a maldade. Então é outra avaliação que a gente pode fazer, uma interpretação que a gente pode fazer. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Vamos imaginar isso no contexto da época, ou mesmo hoje, um filho pedindo para que o pai dê a parte da herança, é mais ou menos como se ele estivesse desejando a morte do pai. Por quê? Porque quando é que você recebe uma herança? Quando a figura paterna, a figura materna, deixa o nosso mundo e aqueles bens são repartidos entre aqueles que ficaram. Então, quando ele coloca essa questão, até é o Haroldo que faz esse comentário, eu achei interessante esse comentário dele, de que quando
ele pede para que seja dividida a herança como se ele desejasse a morte do pai dele. Olha que coisa mais impactante, né? Só que o pai não faz restrição a isso, realmente ele vai, né, dar a parte dele, mostrando que é um Deus, esse pai da parábola representa um Deus que nos dá as oportunidades que nós pedimos, que nos dá as oportunidades para que nós possamos crescer, evoluir e aprender, mesmo que seja através do erro, né? E aí nós vamos comentar um pouquinho o que é essa herança que ele recebeu, né? O que são esses bens que foram repartidos? A gente pode extrapolar, pensando na doutrina espírita, que essa herança que nós recebemos começa pelo nosso espírito, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico, as pessoas que fazem parte das nossas vidas, que estão conosco junto dessa caminhada, o emprego, a inteligência, os recursos materiais que nós recebemos. Então tudo isso são os bens que nós herdamos de Deus, que nós herdamos da providência divina, que nós recebemos. Quando nós reencarnamos, quando a gente lê nas obras de André Luiz, a gente sabe que tem todo um processo dentro da nossa programação reencarnatória. Desde o processo onde o nosso mentor espiritual, junto com toda uma equipe, olha só, toda uma equipe especializada no processo de reencarnação, prepara o nosso ambiente para verificando qual o melhor país para a gente reencarnar. Então, se nós estamos no Brasil, não é à toa, é porque os aprendizados que nós recebemos aqui são necessários. É planejado que família nós vamos reencarnar, quais os aspectos genéticos que a gente vai ter, quais as doenças que a gente vai ter propensão. Então, até para tudo isso existe uma programação reencarnatória. Então, olha a herança que a gente recebe. É ou não é Deus dividindo a herança divina da vida conosco para que nós possamos viver essa experiência, né? Então, quando a gente fala assim, ele vai reencarnar, não é só reencarnar, não é reencarnar e pronto, o espírito vem, baixa e acabou. Tem todo esse processo, várias pessoas envolvidas para que a gente possa viver essa experiência na Terra, né? Então começa por aí a experiência da herança que nós recebemos, né? O nosso corpo físico. Conforme o Espiritismo nos ensina, os espíritos são criados simples e ignorantes. Então lá atrás, em algum momento, Deus cria a nossa centelha de energia, que é o nosso espírito, que vai animar os corpos espirituais, os corpos físicos. Então olha que interessante, né? Outra herança que a gente recebe. O espírito mesmo já é uma herança maravilhosa. Esse espírito que é imortal. É o bem mais valioso que nós temos. O nosso corpo, ele vai fenecer um dia, vai perecer. Mas o espírito, ele se mantém eternamente. Nós vamos vivendo diferentes reencarnações, diferentes existências, mas o espírito continua. Então é outra herança que a gente recebe. E a família? A família também. Quando nós reencarnamos em uma família, nós temos uma mãe que nos recebeu, um pai que nos acolheu. Talvez tenhamos tido dificuldades de relacionamento, talvez a infância não tenha sido tão feliz, mas se não fossem os nossos pais, nós não estaríamos aqui. Então também constituem essa herança que o pai está repartindo conosco na parábola aqui do filho pródigo. E tem um texto bem interessante do Momento Espírita, que ele dá alguns outros exemplos sobre o filho pródigo, né? Sobre a questão do que nós temos de recursos que nós recebemos. Então, o Momento Espírita de 2010, onde ele faz uma análise interessante, quando ele diz assim, que os filhos pródigos não estão somente onde há dinheiro e abundância. A gente pensa no filho pródigo, ele recebeu a herança do pai, né? Dinheiro, bens, né? Pedras preciosas, moedas de ouro, moedas de prata, gastou tudo. Mas aí vem uma análise interessante, não são apenas os bens materiais. E aí o Momento Espírita, que é aquele canal lá de Curitiba, onde antes eram apenas programas de rádio, hoje a gente tem canal no YouTube, tem livros, tem CDs, né? Notícias veiculadas bem interessantes. Eles colocam algo bem interessante, dizendo assim, por exemplo, grandes cientistas da Terra são gastadores perdulários da inteligência. Então, quantas vezes a inteligência, a nossa capacidade, é utilizada no mal, né? Eu esqueci até o nome do grande cientista que projetou a primeira bomba atômica, né? Quando ele viu o teste da primeira bomba atômica, ele disse, agora nós somos deuses. Então olha que coisa triste, que situação complicada, né? Você usar toda a sua inteligência, toda a sua capacidade para produzir uma arma de destruição em massa como a bomba atômica. Então esses são os grandes cientistas que são os perdulares da inteligência.
destilando venenos intelectuais indignos das concessões com que foram distinguidos. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade, né? Então a arte é importantíssima, né? Nesse momento que a gente está vivendo, muitas vezes de isolamento, dessa falta de convivência com os outros, a arte tem um papel tão importante, né, em elevar a nossa alma, em nos fazer sentirmos melhores. Então quando a gente vê uma bela pintura, lemos um bom livro, ouvimos uma música que nos eleva, então tudo isso contribui tanto para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Mas a arte tem o seu lado negativo também, da arte que denigre, da arte que leva ao desentendimento, à discórdia, né? Então são aspectos a serem considerados também. Filhos pródigos que estão neste momento desperdiçando a fortuna do tempo, acomodados na ociosidade irresponsável. Olha que interessante, né? A gente pensa no filho pródigo. O tempo é um recurso também que nós temos que é limitado. A gente sabe que pela nossa programação reencarnatória, nós temos um tempo definido de vida na Terra, dependendo da quantidade de energia que a gente tem. É claro que esse tempo ele pode ser postergado quando nós recebemos uma moratória, quando nós começamos a desempenhar bem o nosso papel e os espíritos enxergam que a gente tem a possibilidade, ou que vai ser importante ter um tempo a mais para poder finalizar um resgate, e a gente recebe um tempo a mais de moratória, né? O nosso amigo Zé Antônio, né, o Dr. José Antônio de Paula Vieira, ele fala muito disso, né? Que ele já recebeu umas 3, 4 moratórias, né? Que era para ele ter partido, mas ele está firme ali, está continuando, né? Ele mesmo fala isso, então é muito bonito esse testemunho dele, dessa continuidade da vida que ele recebe, esse apoio do mundo espiritual que ele recebe. Então o tempo é um recurso valiosíssimo. Então se nós temos isso delimitado até mais ou menos aproximadamente de forma na nossa programação reencarnatória, então nós precisamos usar bem o nosso tempo, né? Aprendendo, estudando, crescendo, evoluindo, fazendo bem, né? Então quando nós não fazemos isso, nós estamos sendo pródigos com esse recurso valiosíssimo que é o tempo. Cada minuto desperdiçado não volta mais. Então nós precisamos utilizar bem o tempo que nós temos. Aos que dissipam a saúde através dos vícios de toda a ordem. Então é outro aspecto que a gente muitas vezes, nós somos gastadores, nós somos pródigos, os filhos pródigos. Quando, por exemplo, nós temos o mau hábito às vezes de comer em excesso, o cigarro, a bebida, as drogas, ou até coisas como sentimentos negativos. Quando nós temos sentimentos negativos, hoje a própria ciência vem trazer hipóteses interessantes de que os sentimentos negativos eles influenciam na nossa saúde, podendo levar a doenças até como câncer. Então quando nós cultivamos a raiva, a agressividade, o egoísmo, nós estamos contribuindo para piorar a nossa saúde, para diminuir a nossa saúde. Então nós estamos sendo gastadores, estamos sendo esbanjadores da nossa saúde. Então, olha que interessante, né? Quantas abordagens, quantos aspectos a gente pode considerar de um único versículo, né? De que os recursos foram mal utilizados, de que nós estamos esbanjando esses recursos. Governantes dissipam a confiança que lhes foi depositada, né? São situações complicadas que a gente atravessa no Brasil. Pais que se demitem da missão que lhes foi conferida. Nós como pais temos grandes responsabilidades. Eu tenho 2 filhos, né? A gente tem uma grande responsabilidade em não sermos esbanjadores do amor e do carinho que a gente pode dar para os nossos filhos, né? Às vezes nós esbanjamos o nosso tempo fazendo outras coisas, e nós precisamos dar tempo, dedicar tempo de qualidade para os nossos filhos, conversar mais, estarmos mais atentos. É interessante o Rossandro Kindler, né, que ele é psicólogo, ele fala, né, dos adolescentes. Ele fala assim, olha, com o adolescente você tem que estar atento, tem que estar conversando, tem que ver o que eles estão fazendo. A gente como pai, ele até comenta, né, de forma bem enfática, é engraçado ele comentando. Como pais, nós temos o direito de revistar a bolsa, olhar o celular, ver o que eles estão fazendo, né? É interessante, porque o filho pode ficar bravo, pode brigar, mas no fundo ele vai se sentir amado, vai pensar, nossa, meu pai se preocupa comigo. Porque vários psicólogos comentam, até psicólogos amigos da gente comentam que muitas vezes os filhos reclamam, quando esses adolescentes, os jovens, quando vão nos consultórios, reclamam muito da ausência dos pais. Então olha que interessante, se nós estamos sendo ausentes, quer dizer que nós estamos gastando o nosso tempo, esbanjando o nosso tempo com outras coisas que não o amor e o direcionamento que nós poderíamos dar aos nossos filhos. Então é outro aspecto interessante aqui.
E aí ele continua fazendo a nossa análise aqui. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. A gente pode pensar tanto que ele foi para uma terra, realmente uma terra distante, foi para um outro país, como se recebesse herança, eu vou para outro país para curtir a minha vida. Quanto ir para uma terra distante é afastar-se de si mesmo, afastar-se do seu eu interior, do seu ponto de equilíbrio. Quando nós meditamos, por exemplo, nós sentimos que nós estamos tão conectados conosco, né? Nós nos sentimos centrados, nos sentimos em paz, nos sentimos em equilíbrio. Portanto, esse afastar-se, ir para terras longínquas, também representa quando nós nos afastamos de nós mesmos e nos tornamos agressivos, ficamos em desequilíbrio, sentimos sentimento de culpa, de remorso. Tudo isso mexe com a gente e nos tira do nosso centro, ou seja, nós estamos nos afastando de nós, estamos nos afastando do nosso eu divino. Não foi Jesus que disse, vós sois deuses? Nós temos essa centelha divina dentro de nós. Portanto, quando nós nos afastamos de nós, da nossa essência, nós estamos nos afastando de Deus. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Aqui nós vemos um aspecto muito interessante da doutrina espírita, que explica muita coisa, que quando a gente entende essa questão, tudo fica mais claro, que é a lei de causa e efeito. Porque a gente pode pensar, tá, ele começou a passar necessidades. Foi Deus que mandou um castigo para ele? Olha, você pegou a herança do seu pai, você gastou tudo, agora você vai receber um castigo que é passar necessidade para aprender a se comportar. Não foi necessário. Foi apenas uma consequência da atitude. Quer dizer, ele gastou tudo que ele tinha. É natural que ele ficasse sem recursos para a manutenção dos aspectos mais básicos da sua vida. Então essa questão interessante da lei de causa e efeito está bem clara aqui. Porque muitas vezes nós ficamos com a sensação do castigo. Eu tenho visto muitos comentários com relação a essa questão que nós estamos atravessando da pandemia. Nossa, que castigo, né? O que a humanidade fez para merecer esse castigo? Nós não vamos pensar como castigo, vamos pensar como uma consequência, muitas vezes, das questões ambientais equivocadas que nós fazemos, né? De maltratar o meio ambiente, né? De dar de repente, mais preocupação, por exemplo, para a produção de armas do que para a construção de hospitais e para a evolução da medicina. Então, quando a gente começa a perceber esses aspectos, a gente começa a perceber a lei de causa e efeito em ação. Quer dizer, essa pandemia que está aí não é só uma questão, não é uma questão de um castigo lançado por Deus, mas uma consequência de que outras situações que nós poderíamos estar trabalhando. Então, por exemplo, como a gente comentou, se nós deixássemos de gastar os trilhões de dólares que são gastos por ano com a produção de armas, o quanto isso poderia ser utilizado na prevenção de doenças, né? Na construção de hospitais mais modernos, de exames mais rápidos, né? Então, quantas coisas interessantes a gente tem desse simples aspecto das nossas vidas. Então, é um castigo? Não é um castigo. Está baixo aí ou não? Dá para ouvir? Então, não é uma questão de castigo, né? É uma questão de lei de causa e efeito das nossas ações no mundo. E ele chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar dos porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Quer dizer, quando ele é mandado para cuidar dos porcos, tem também uma simbologia por trás disso. Isso simboliza o fundo do poço. Quer dizer, anteriormente ele gastou todo o seu dinheiro com as questões materiais, com a sensualidade, mas ainda não satisfeito, ele ainda se degradou mais ainda, caiu mais ainda, se comparando aos animais. Então, quando ele começa a cuidar dos porcos, começa a conviver com os porcos, é como se ele estivesse dando vazão ao seu lado mais animal ainda. Ele começa a se igualar aos animais. Ele chega ao fundo do poço. E quantas vezes é uma situação a qual nós precisamos chegar para nós podermos nos levantar? Por exemplo, quantas histórias a gente ouve falar de, às vezes, uma pessoa que trabalhava demais, né? O trabalho é necessário, o trabalho é importantíssimo, faz parte do nosso processo evolutivo, mas quando nós abusamos da saúde física, nós vamos perdendo a saúde, dedicando apenas ao trabalho, apenas ao trabalho, apenas ao trabalho. E quantas vezes, só quando a pessoa passa por exemplo, um AVC,
infarto, que ela começa a pensar, nossa, eu preciso dar uma paradinha, preciso começar a cuidar da saúde do meu corpo físico, né? Então a pessoa precisou chegar no fundo do poço. Então quando a gente pensa que ele começou a cuidar dos porcos, então a gente pensa, nossa, né, como ele se degradou. Mas a gente não pensa que às vezes nós nos degradamos sem perceber, em situações às quais nós nos entregamos. E pode ser uma situação que aparentemente normal, como trabalhar em excesso. Então trabalhar em excesso, nós estamos nos entregando demais ao lado material. Quer dizer, é muito importante o sustento da família, é muito importante nós construirmos conforto material para a gente, para a nossa família. Né? Tudo isso é importantíssimo. Mas não existe um limite. Quando Allan Kardec fala sobre o trabalho no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala sobre trabalharmos no limite das nossas forças. E é muito significativo. Allan Kardec não coloca que nós precisamos trabalhar além das nossas forças, mas no limite das nossas forças. Né? Para que nós possamos manter a saúde do corpo físico. E é claro que cada um tem um limite. Qual que era o limite de trabalho do Chico Xavier? Era fantástico, né? Parece que era ilimitado. Qual que é o meu? Ixi, o meu está longe ainda, né? Eu tenho que dormir minhas 8 horas por dia, senão fico né? No outro dia não consigo fazer nada. Então você vê, cada um tem o seu limite. Por quê? Porque nós temos, segundo a escala dos espíritos, nós convivemos numa humanidade onde nós temos diferentes espíritos em diferentes níveis. Né? De forma simplificada, a escala dos espíritos fala dos espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Né? E dentro de cada categoria nós temos ainda divisões. Então nós, como espíritos, somos espíritos ainda bastante atrasados. Só que alguns são mais evoluídos, alguns já têm mais essa energia para o trabalho, né, conseguem trabalhar mais incansavelmente como o Chico Xavier. Então cada um conforme a sua possibilidade, cada um no limite das suas forças. E ele, esse filho mais novo, tornando em si, disse: quantos servos, quantos funcionários de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E esse cair em si é muito interessante, porque aquele processo, quando a nossa consciência dá aquele estado, nós percebemos o quanto nós estávamos equivocados e começamos a planejar uma rota de mudança nas nossas vidas. E a gente lembra de cair em si, a gente lembra, por exemplo, do próprio Evangelho, quando Maria de Magdala caiu em si, percebeu o caminho que seguia de erro e passou a seguir Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas quando ele caiu em si que ele havia negado o Mestre, quando o galo cantou 3 vezes, cantou e ele percebeu que ele havia negado o Mestre 3 vezes, ele chorou. E nesse ato de chorar, ele caiu em si e saiu em direção ao seu apostolado. Né? Se entregou de corpo e alma a Jesus, mesmo tendo Jesus desencarnado. Ou então, Saulo, que depois tornou-se Paulo de Tarso. Né? Saulo perseguia os cristãos. E um dia ele também caiu em si. Quando ele caiu em si, ele começou a implantar esse processo de mudança dentro dele. E deixou de ser um perseguidor, inverteu o processo e tornou-se um dos maiores divulgadores do cristianismo. Então todos esses aspectos, Maria de Magdala, Pedro, Paulo e tantos outros, em algum momento eles caíram em si. E perceba que quantas vezes foi no momento de intensa dor, foi no momento da dor de Maria de Magdala, sofrendo processos obsessivos cruéis, no processo de Pedro de arrependimento e de remorso por ter negado Jesus, no processo de Paulo, de Saulo, que percebeu o erro que ele vinha cometendo perseguindo os cristãos. Então, todos eles precisaram passar por esse processo de dor para despertar e acontecer isso aqui. Tem esse cair em si, tornar em si para perceber o erro que estavam cometendo. Então é bem interessante esse cair em si. Quantas vezes nós temos esse estalo também, né? Às vezes a gente demora um tempão para poder entender. A gente começamos a frequentar uma casa espírita, começamos a estudar, a ler, às vezes começamos a desenvolver no trabalho, mas ainda vamos carregando o homem velho dentro de nós. Até que um momento, por algumas situações que nós vivemos, muitas vezes pelas experiências da vida, dá aquele estalo, nós caímos, temos o cair em si, caímos em nós. E aí vem o processo de mudança. Então é isso que representa esse cair em si. Ele percebeu, meu Deus, né? Lá na fazenda do meu pai, lá nas terras do meu pai, os servidores têm o que comer, eles têm onde morar, têm o que vestir, e eu aqui passando fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu
e perante ti. Então aqui também é outra simbologia interessante que a gente tem. Levantar-me-ei. Então ele se levanta. Né? Tem alguns estudiosos que comentam que esse levantar-se tem a ver com... É o mesmo prefixo, a mesma base para a palavra ressuscitar. Então é como se você estivesse morto e você ressuscitasse. Como se nós estivéssemos mortos espiritualmente e nos levantássemos da situação de degradação em que nós estávamos para um recomeço de vida. Então quando nós ressuscitar ou reencarnar, quando nós reencarnamos, nós temos um processo de recomeço para continuar aparando as nossas arestas. Então aqui quando ele diz levantar-me-ei, então ele como se ele estivesse morto e se levantasse, ressuscitasse para a vida, para o seu recomeço. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um de teus servos. Aqui entra o quê? Entra a questão, ele caiu em si. Ele percebeu os erros que estava cometendo. Ele tomou a atitude de se levantar, de recomeçar. E agora ele tem a humildade de reconhecer as suas limitações. Então ele vai agora não como alguém que se acha dono de si, que acha que pode fazer tudo sozinho, mas agora ele desenvolveu o valor da humildade, de perceber que ele tem limitações e de que ele precisa de ajuda. Quer dizer, quando ele pega todo o seu dinheiro da herança e vai embora, ele se considera totalmente autossuficiente. Talvez considere até que aqueles recursos são ilimitados. Que ele nunca vai ficar sem um recurso material, que ele nunca vai ficar sem o dinheiro. Ou seja, os outros recursos que nós comentamos aqui. Que o tempo nunca vai acabar, que nós somos eternos, né? Mas todos os recursos são finitos. E é isso que acontece aqui. Ele reconhece, ele tem a humildade de reconhecer que ele não é mais digno de ser chamado filho, mas que se ele for apenas um dos servos, para ele já vai ficar feliz. E levantando-se foi para o seu pai. De novo aqui a atitude ativa. Ele se levanta, vai, procura, busca. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. Então o pai viu o rapaz, né, o filho mais moço, vindo de longe, voltando lá para as terras onde ele morava, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Aí cada um vai ter algo que vai tocar o coração. Esse foi o versículo que mais me tocou nessa passagem. Por quê? Me passa a sensação, a imagem de um Deus extremamente amoroso. O filho está retornando, o pai vê o filho ao longe, o pai se move de íntima compaixão e correndo, lança-se ao pescoço e o beija. Olha que imagem linda, que imagem maravilhosa. Aquele filho que cometeu tantos erros que se afastou, quando retorna, o pai não questiona o que ele fez de errado. O pai não pensa em tudo que ele fez de negativo. Ele vai de encontro ao filho. Ele nem espera o filho chegar. Ele vai de encontro ao filho. E o abraça e o beija. Então olha que imagem maravilhosa de Deus. E quando a gente pensa, principalmente na época de Jesus, uma época, né, de muita crueldade, de muita brutalidade, não que a gente não tenha ainda hoje em dia muitos problemas, né, mas era uma época mais bruta, né, a gente imaginar ter essa imagem do pai chegando junto ao filho, abraçando e beijando, é uma imagem tão terna. Né, e é assim que a gente tem que enxergar Deus. Não precisamos deixar de enxergar Deus como um Deus que castiga, como um Deus que pune, mas pensar como um Deus que nos ama, que está ali ansioso para esperar que a gente mude, que a gente saia no caminho do erro. Né? E de novo, não é um caminho que Deus precisa planejar para nós, impor a nós. A nossa própria consciência nos cobra, a própria lei de causa e efeito cria os caminhos que nós vamos precisar trilhar para poder fazer o nosso resgate. Mas Deus é esse Deus amoroso que espera por nós. E essa íntima compaixão, Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão. Será que Deus precisa nos perdoar? Eu acredito que Deus não precisa nos perdoar, porque Deus não tem raiva de nós, não tem indignação, não tem julgamento, não tem preconceito. Deus simplesmente nos ama pelo que nós somos. Mesmo quando nós erramos, Deus considera que faz parte do nosso processo de aprendizado. Como Jesus dizia, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quando nós erramos, nós vamos precisar trilhar um caminho de resgate. Arrependimento, expiação, reparação. Mas nem por isso Deus nos deixa de amar. Quando a gente começa a pensar, por exemplo, num exemplo mais simples aqui na Terra, né, da nossa convivência. Aqueles nossos irmãos que estão nos presídios. Quem que visita esses irmãos que estão nos presídios? Principalmente as mães.
Então a mãe não deixa de amar o filho porque ele cometeu um crime, porque ele tirou a vida de alguém. Aquela mãe está ali firme, indo lá visitar o filho no presídio, dando apoio, dando carinho, dando atenção. Então, será que Deus não nos ama mais ainda do que a nossa mãe? E nos ama, e aguarda a nossa redenção, e envia o tempo todo recursos. Então, se a mãe visita o filho no presídio, levando um bolinho de fubá para ele, será que Deus também não está enviando recursos o tempo todo no presídio que nós estamos, que é o encarceramento que nós vivemos dentro de nós mesmos, dentro dos nossos erros? Então, será que Deus não está enviando esses recursos e envia através do nosso mentor, dos espíritos que nos ajudam, de todos aqueles que intervêm por nós? Nós estamos o tempo todo sendo ajudados, o tempo todo sendo auxiliados. Então, essa imagem aqui, para mim, foi a que mais me tocou desse Deus amoroso que vem e beija e abraça a gente. E a gente às vezes não sente, né? Porque nós estamos tão fechados, né, no lado material, no lado do sensualismo, que a gente não consegue se conectar. Nós temos muitas vezes dificuldade de fazer essa conexão com o mais alto e sentir esse abraço e esse beijo. É muito interessante. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, de novo, vem ele aqui mostrar a humildade de reconhecer os seus erros. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Então, de novo, aqui é o quê? Quando o filho coloca que ele não é digno de ser chamado seu filho, o pai nem argumenta, o pai nem fala: nossa, é verdade, você pisou na bola comigo, você fez isso, você fez aquilo. O pai nem questiona, ele fala para os funcionários: olha, tragam aqui a roupa, o anel, o calçado, para que ele possa se vestir novamente. Quer dizer, ele está tão feliz de receber o filho que ele nem presta atenção naquele reconhecimento de culpa do filho. E tem alguns estudiosos que falam que é interessante, que até isso aqui tem uma simbologia. Quando ele diz que ele traz a melhor roupa, significa que é como se fosse um novo perispírito, como se fosse um novo corpo que ele está recebendo, ou como se ele estivesse deixando para trás o homem velho e transformando-se no homem novo. Então seria essa simbologia dessa nova roupa que ele veste. E que esse anel na mão representaria um novo ciclo que ele está começando. E que os calçados, as alparcas nos pés, seriam uma divisão entre ele e agora o mundo material, que ele está conseguindo estabelecer uma divisão entre o que ele tem que viver no mundo material e o que ele tem que viver agora no mundo espiritual. Então são simbologias muito bonitas, mas que trazem alguma mensagem interessante também. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então aqui de novo a gente tem essa imagem. Esse meu filho estava morto. Ele estava morto espiritualmente, porque ele chegou no fundo do poço, foi cuidar dos porcos, né? Degradou-se no nível mais baixo que ele podia se degradar, então ele estava morto espiritualmente. Ele vai reconhecer: esse meu filho reviveu, ele acordou, ele despertou para a vida espiritual. E aí vem a segunda parte da história, que é a parte do filho egoísta. Uma análise superficial, quando a gente lê essa passagem, dá a impressão que existe um filho pródigo, que é o filho que errou, e o filho justo, que é o filho que ficou na casa trabalhando. Mas a gente percebe pela análise aqui do Evangelho, que o segundo filho também tem as suas limitações. Então Jesus sempre vem deixar as mensagens para que a gente possa ter essa chance de crescimento, de aprendizado. Quando ele diz: e seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Então, o pai começou a fazer uma festa para receber aquele filho que havia voltado, e o filho mais velho, que estava trabalhando lá no campo, ouviu o barulho da festa, da música, e veio ver o que era aquilo, né? E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, né? Então o filho mais velho perguntando. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Aqui tem um aspecto interessante. Isso aqui consta no próprio, um dos livros da FEB, que é Estudo Avançado da Doutrina Espírita, quando ele vai comentar que quando ele não queria entrar, ele não quis entrar na casa do pai. Então não é que ele não quis entrar para ir participar da festa, ele não quis entrar na casa do pai, não quis tornar-se, deixar para trás o seu egoísmo,
o seu orgulho, a sua inveja, o seu ciúme, e ainda estava ligado, arraigado àqueles valores. Então esse entrar, quando ele diz, ele ficou do lado de fora, ele não quis entrar, então ele não quis participar dessa grande festa de Deus, que é a festa do amor, do perdão, da paciência, da mansidão, da fraternidade, da caridade. É isso que representa essa festa. São os valores do Espírito que nós temos ainda essa dificuldade em cultivar. Porque nós precisamos deixar para aí podermos entrar na casa do Pai, para podermos participar dessa grande festa de resgate, quando nós nos levantamos, quando nós ressuscitamos da nossa morte espiritual, nós precisamos deixar alguma coisa para trás. Precisamos deixar o nosso egoísmo, a inveja, a agressividade, o ciúme, a vaidade. Olha quanta coisa a gente tem que deixar para trás. E ele não estava pronto ainda. Então o filho mais velho não estava pronto para deixar ainda para trás esses valores. E o seu pai insistiu com ele. Mas ele respondendo, disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Então ele continua a reclamação. Falou: mas eu estou aqui, né? Você deu a herança para o seu filho mais novo, ele foi, gastou tudo, e para mim, você nunca fez nada, nunca me deu, né? Nunca matou um cabrito para fazer uma comemoração para mim. Então, a hora que o ciúme e a inveja bem estabelecidos. Não era o momento dele ficar feliz porque o irmão retornou são e salvo. O irmão poderia estar morto, poderia estar perdido, e esse irmão retorna. É interessante essa questão da inveja, né? do ciúme. Outro dia, uma pessoa muito querida, é sempre interessante a gente fazer algumas reflexões, né? Que levam a gente a pensar. Uma pessoa muito querida veio me perguntar: mas você acha justo, essa questão da vacina, né? Você acha justo que as pessoas nos presídios recebam a vacina? Aí eu falei, né? Para não ficar criando polêmica, eu falei: eles são filhos de Deus, né? Eles também precisam, né? Aí a pessoa continua insistindo: mas você acha que é justo uma pessoa que está no presídio receber a vacina antes de um pai de família trabalhador? Né? A gente ainda tenta levar com amorosidade, né? Mas eles estão num ambiente confinado, onde a possibilidade de infecção é maior, então eles também precisam, e é um público menor que rapidamente você consegue. Então a gente vai colocando, né? Mas então essa questão assim, de a gente ter esse egoísmo, por isso a palavra do filho egoísta, esse egoísmo de querermos para nós e não pensar no próximo, não pensar no semelhante. E quem que é nosso próximo? Quem que é nosso semelhante? Quem são as pessoas no começo da parábola que Jesus conversava? Não eram os pecadores? Não são esses que estão nas prisões? Não são os usuários de droga? Não são as pessoas que estão vivendo todas as situações complexas na vida? Então, essa situação do egoísmo é complicada, é uma reflexão para a gente fazer. Muitas vezes, sem querer, nós estamos sendo egoístas em pelo menos algum aspecto das nossas vidas. Quando a gente se lembra da passagem onde Jesus fala sobre amarmos os nossos inimigos, e que ele termina dizendo que o sol, que Deus faz que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e que chova sobre os justos e sobre os injustos. Então quem somos nós para julgar alguém, se alguém merece ou não direito à vida, se alguém merece ou não direito a esse ou aquele recurso? Então todos nós somos filhos de Deus. Então são aspectos interessantes aí para a gente considerar. Tanto que ele continua dizendo, aí vem o filho retrucando: mas pai, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Olha que interessante. Isso a gente lembra daquela frase de caminhão, né? De para-choque de caminhão. Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono, né? Então nós não somos filhos de Deus. Nós não temos então acesso a esse manancial riquíssimo de recursos que Deus coloca diante de nós. Então tudo que é de Deus é nosso também. Nós precisamos saber utilizar tudo que é colocado à nossa disposição. Mas tudo que é de Deus é nosso, nós somos seus herdeiros. E o pai ressalta novamente, né? Era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Então de novo ele volta a essa questão aí da morte espiritual, esse filho que estava morto espiritualmente e levantou-se, ressuscitou, voltou à vida espiritual. Então são esses alguns comentários que a gente tinha para fazer aqui, né?
acho que fica essa mensagem de como Deus é amoroso conosco, né? De como, apesar, mesmo que nós sejamos pródigos, estejamos esbanjando os recursos que a vida colocou diante de nós, ou mesmo que, ao contrário, nós sejamos egoístas e avarentos, né? Não importa os aspectos que nós estejamos levando em nossas vidas. Deus nos ama, Jesus nos ama, os amigos espirituais estão olhando por nós, estão nos auxiliando. Então fica essa mensagem aqui de amor e de carinho, né? Eu lembro sempre quando a gente tem, é interessante, né? Quando a gente faz o Evangelho no Lar, a minha filha, a minha esposa, ela tem um pouquinho mais de sensibilidade, né? Aí minha esposa sente muito a mãe dela vindo e beijando e abraçando. Como eu falo, nossa, eu já senti que minha mãe veio e me deu um beijo e um abraço, né? Então eu me lembro da passagem aqui da parábola onde Deus vem, o pai vai de encontro ao filho pródigo e o beija e o abraça. Então a gente tem que lembrar disso aqui. O quanto Deus, o quanto Jesus, o quanto os nossos espíritos amigos vêm e nos abraçam de uma forma ou de outra, nos dão carinho, nos dão esse incentivo, nos dão essa força para que a gente possa continuar essa jornada. Então vamos nos lembrar que Deus é amor. Talvez um amor que muitas vezes precisa de uma certa correção para que a gente, né, faça um ajuste de rotas, mas Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão. Agradeço muito aí a oportunidade de a gente poder conversar, ter esse bate-papo, que é importante para mim também, são valores que eu estou tentando interiorizar, e eu desejo a todos um bom domingo.